boa tarde a todos. Boa tarde. Antes da disposição, vim aqui para uma palestra de 4 horas. No sábado da tarde. Brincadeira, nós vamos passar de 3 e tem um intervalo. Brincadeira. Acho que no final a gente abre um pequeno espaço para perguntas. A gente está sempre com um pouco de pressa, não é nem justo, porque a gente sabe que todo trabalho é espírita, todo trabalho de caridade, todo trabalho do Evangelho exige toda a paciência e a dedicação do tempo que nos converte. Eu peço as desculpas, estava conversando com outras pessoas, mas às vezes é um pouco rápido, sem poder dar a atenção necessária. Sei que vocês estão fartamente servidos de felicidade, por grandes palestrantes, então tem que ser encontra um grande amigo. Sabe que a gente nunca teve junto, mas a gente tem uma amizade assim que é algo impressionante. O que nos une é o Jerônimo Mendonça. E tantos outros. Amanhã o Ederson vai aqui, né? Outro bom amigo, outro amigo querido. Então eu sei que vocês estão fartamente servidos. Agradeço pela caridade de nos ouvirem, por esse convite, por essa oportunidade. Então, falar desse tema tão importante, o Evangelho em nossas vidas hoje. Quanto tempo a gente retardou as nossas vidas, a nossa história espiritual, diante de tantos convites que nos chegamos ao Dr. Bezerra de Menezes diz a nós, espíritas, que somos todos trabalhadores que fracassamos, tanto na primeira, quanto na segunda revelação. Então, peço desculpa se tiver algum nossa. Mas a maior parte de nós vive ainda então tão mal diante de todos os convites. Dá pra ver? Não, tá. Às vezes a gente encontra na doutrina espírita alguns anos de trabalho, às vezes até uma quantidade de tempo considerável perto da idade que vivemos. E é uma emergência muito fácil a gente confundir os 5 minutos que a gente tem no meio com acharmos verdadeiramente bons. A nossa dedicação ao bem é ainda muito pura. Emmanuel gosta de dizer que nós temos apenas réstias de luz atravessando uma muralha de escuridão por entre o nosso passado espiritual. Então o Evangelho em nossas vidas hoje talvez seja a maior de todas as oportunidades, porque ao fim o que nós temos é um passado que se apresenta com tantos delitos. Amanhã, quem sabe o que será de nós? E quanto tempo temos nessa experiência reencarnatória? E o nosso hoje é o maior presente que nós recebemos. Eu digo isso como alguém que talvez ainda seja estudo. A voz do Cristo no último da consciência. Eu digo isso como alguém que talvez seja cego. A imagem do Evangelho nos meus dias, apesar de ser clarividente, enxergar os Espíritos. Às vezes até a gente enxerga eles. Mas abrir os olhos do Espírito, que é a propósito de sermos dessa casa hoje, talvez seja uma tarefa muito maior. Posso dizer que até, como muitos de vocês, foram muitas horas de dedicação ao Espiritismo. De segunda a segunda.
Mas eu ainda tenho dúvida de como sincero. É a minha eterna a ser chamado do Evangelho. Então, eu peço desculpas pelo que eu sou. E eu entendo que esse chamado é muito mais para mim do que para vocês. E eu sei que tem muita esperança nas nossas vidas hoje. Porque se nós acumulamos tanta dificuldade no nosso passado espiritual, a gente precisa do Consolador prometido, para que mais uma vez tivéssemos essa chance. Hoje, a gente subiu, vamos ter ali embaixo, no Monte Sinai, quando a voz de Deus, como diz o Antigo Testamento, clamou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em hebraico são a seda do Deus. As 10 palavras. Porque por voz direta, através da mediunidade de Moisés e outros tantos métodos de efeito físico, todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que nós ouvimos a repercussão desses mandamentos. Não deu nem 5 minutos. Ele não tinha nem descido com aquelas tábuas da lei. A gente já tinha se entregue à doença do desejo. Mostrando que a misericórdia de Deus era grande, já naqueles dias maravilhosos. Que o chamado era formidável, porque talvez seja uma das reuniões mediúnicas mais importantes da história da humanidade. E aí, gente, mais importante, assunto. Fala os 10 mandamentos. A Moisés. Um amigo nosso, recente, contou que na reunião mediúnica dele, ele assistiu um espírito justo que ele ficava muito tempo passando pelas dificuldades. Foi dado a esse espírito fez ouvir o momento dos 10 mandamentos e o próprio Cristo atuando que ele pudesse despertar. 3.500 anos aproximadamente. A gente ainda iria ouvir cada um dos profetas que vieram posteriormente. E sabe qual é o grande trunfo do movimento onde nós ouvimos os 10 mandamentos? Porque o inconsciente coletivo do planeta Terra se altera. A mediunidade intuitiva presente em cada um e em todos nós, mais ou menos substancial. Mas essa mediunidade passou a plasmar na consciência de cada um de nós a partir daqueles dias, os 10 mandamentos. E a gente desprezou isso, infelizmente. Mas a misericórdia é grande. O profeta, nosso profeta, está relembrando dos nossos deveres. E vou dizer mais uma vez para mim. Surdo um balão nesses chamados. Rebelde para com as leis divinas. A gente foi deixando o tempo passar. E eu tenho certeza que se eu estivesse encarnado no momento da crucificação, eu teria gritado Barrabás. Se eu tivesse encarnado no momento onde a doutrina dos Espíritos foi glorificada, eu estaria ao lado do Bispo de Barcelona. Então, quando a gente se depara hoje com a oportunidade, cada um de nós encarnar uma história diferente, alguns de nós na Terra, em lares espíritas, mas acredito que a maior parte de nós arrastado por todos esses acúmulos de doenças que a gente traz para todo ser humano poder ouvir o Evangelho lá, para toda semana, poder ouvir hoje pelas lives
tantos espíritas e espíritos falando para ver se a gente consegue. Só dessa vez, só por esse finalzinho das nossas encarnações. Porque acho que ninguém vai ter mais de 70 anos. Talvez planete. Eu estou sendo generoso. Talvez seja muito menor o nosso tempo de encarnação. Mas a gente ainda se apega com tantos detalhes que nos levaram às dificuldades do espírito e às quedas. E a gente sabe que, no fundo, quando a gente está no movimento espírita na nossa casa espírita, nos ouve. Algumas vezes o melhor a se fazer é calma. Porque o grande inimigo e o maior de todos os inimigos e que nós encontramos hoje na doutrina espírita é a maledicência nossa para com os outros. Eu não sei o que falta nisso, porque estava lá dizendo essa palavra. Mas se nós soubermos ouvir por essa vez, trabalhavam 25 horas por dia com uma fé espírita, que isso não é esperado, não é pedido ainda de nós. Mas nós vivemos 24 horas por dia com espíritas que falham e que rapidamente se lembram dos tantos chamados que negligenciamos. E que nós possamos nos levantar diante desse propósito de compreender verdadeiramente o Evangelho em nossas vidas é para hoje. É para agora. É para essa tarde. Não fica tranquilo, está chegando a mensagem. É para esse momento. Eu esqueci. Porque como já foi dito no Mianã, passagem do Evangelho, todo mundo conhece. Os trabalhadores da última hora do próximo. Cada um de nós. Diante de um mundo que às vezes a gente liga a televisão e nem precisa ligar. Hoje as notícias estão lá pautando. E a gente vai ver isso. Quem são os missionários que precisam encarnar essa terra para gerar também para eles? E às vezes a gente vive ao mesmo propósito terceirizado para os missionários. Eu nunca vou esquecer de um espírito amigo que me disse: se torna missionário todo aquele que não sobrevive. Porque esses missionários não estão dentro de nós. Porque quando Jesus saiu trazendo discípulos, colocando discípulos, tinha um espírito missionário aí, pronto, para o trabalho. Todos tiveram que se transformar diante do trabalho. Porque a gente não está aqui pelas grandes qualidades que carregamos. Nosso triunfalismo, conhecimento, compaixão, misericórdia. Se tiver alguém assim, valorize essa pessoa perto de nós. Mas a maior parte de nós, alunos de defeitos, um chamado misericordioso, que às vezes a gente existe, mas um dia tem que pensar, mais uma tarde tem que pensar, mais um tempo tem que pensar. E falo que quando eu vejo cada um dos apóstolos sendo convocado, assim, esse negócio do evangelho para mim. E quando a gente vê João, o evangelista, seu irmão, Tiago, eles começam sendo subsidiaristas e se sentindo superior a todos os outros. Eles falam para Salomé, amor deles. Pede-me Jesus colocar eu do lado direito, o irmão do lado esquerdo, já que era parente de Maria. Pede para ele colocar. Quando eles passam ali pela Samaria, e Jesus não é ali,
nem eles são acolhidos por uma briga milenar entre judeus, mas que se separaram politicamente. Já estavam há quase um século, 1960, todos brigando. Jesus não é acolhido e fala: o que ele pensa em vai jogar fogo dos céus para fazer fogo nos céus para destruir todos os maravilhosos? Fala, esse cara morreu. Quando a gente não é arrependido, Jesus se manifesta com raiva, com ódio, quer ver a destruição. Esse cara é que nem eu, sem ter trabalhado, quer ter uma posição boa. Quando eles vêm, provavelmente a segunda reunião mais importante do transfiguração, eles saem dali e começam a conversar quem é maior. Parece a gente quando recebe algum espírito importante. Se a cidade está por limpa, deve ser importante. Deve ter sido falida. A gente vive. A gente esquece que é por misericórdia, né? A gente esquece que às vezes a gente vai até as ruas para fazer um trabalho, não faz até o presídio. E a gente vê as pessoas numa condição tão deplorável, que às vezes é até difícil a gente se aproximar delas. É tão cheio pela aparência. Eu fico pensando no espírito superior chegando às nossas reuniões dele, passando uma mensagem. E a gente na mesma condição de mendigos espirituais, com os nossos pensamentos e atmosfera psíquica, na condição que a gente encontra esses irmãos. E por misericórdia eles vêm, eles usam a nossa voz, eles usam de cada um de nossos instrumentos. Por quê? Porque a gente já está bem. Não. Eles têm misericórdia, eles aprenderam a amar. Mesmo a gente estando ainda nessa posição quase de infelicidade, quase. Porque se a gente já, pelo menos, mesmo sem se dedicar, encontrou o norte de nossas vidas espirituais, já é princípio de uma renovação. Então, eu me recordo de senador do presidente, supervisor há 2 mil anos, tantas encarnações de agora, que passa a vida toda, destruindo tudo que Deus tinha dado como bênção. Pelos filhos, a esposa, e não é porque a esposa é livre, é o Espírito que encarnou na terra para despertar aquela consciência. Teve a oportunidade de mudar a história do mundo. Porque ele era a autoridade mais alta do Império Romano na terra de Israel, onde Jesus foi crucificado. Ele poderia ter mudado de uns Pilatos no mundo. E ele passa repetidamente, cristalizado no ódio, na vingança, principalmente no seu orgulho e no seu egoísmo. Ele se define como um espírito orgulhoso. Quando ele chega ao final da sua encarnação, quando estoura o vulcão Vesúvio, e ele olha assim para a sua vida, ele fala: que eu causo das minhas ruins. Aquele despertar seria suficiente para que 1500 anos depois, encarnado no Brasil, quando Matrimonial da Nóbrega, ele viesse alcançar a sua eleição espiritual. Então, se a gente já encontrou, mesmo ainda sem se dedicar com o dever, esse norte, já fico mais feliz e mais tranquilo. Porque ele foi um dia na guerra de 500 horas. Meu Deus, eu nunca mais quero ver Deus prometido. Que bom que eu tenho feito de os tempos. Porque devagarzinho eu vou consertar os erros do meu passado. Então quando a gente se vê ali, Simão Pedro, cabeça do som, respectivamente aqui, no momento de hoje das coisas, não tem ninguém. Que nem João, no começo da sua transformação, Simão Pedro.
que até o último momento, quando ele viu Jesus ser preso, ele ainda negou. E ele fala assim, essa negação de Jesus, eu acho que Simão Pedro tinha feito só para a primeira e segunda. Eu já tinha alguns anos de doutrina espírita, e eu me recordo que eu trabalhava lá na Bahia, no ambiente espiritual, e certa feita chegou um rapaz, ele se constituía, usuário de drogas, uma esquizofrenia já bastante avançada. Ele ia com aquelas roupas e naquela condição até o centro espírita. E ele caía bem maduro todas as vezes. E era muito difícil fazer o estudo do Evangelho ali. A gente estava no atendimento espiritual. É isso, era um pronto-socorro. Ele estava doente, ele precisava daqui. E a gente fazia os estudos e era sempre muito difícil prosseguir. As pessoas criticavam porque ele vinha com aquelas roupas. E eu estava até feliz que ele ia na casa espírita, apesar de saber lidar com aquele espírito aí, né? Aí um dia eu estava na porta da minha casa e ele vira assim. Eu estava esperando meu irmão, ele vira assim pra rua, gritando, aquele monte de espíritos, um monte de espíritos vem no meio. Gritando, aquelas. Se a hora que ele viu, ele parou de gritar. E ele ficou envergonhado, ele foi andando até mim, começou a conversar comigo, do mundo de vergonha de Jesus e da doutrina dos Espíritos. E eu falei assim, se alguém estaria aqui, que vão pensar de mim. Eu falei, se meu irmão virar por mim, eu tive vergonha do seguinte, que eu até não sabia que eu estou aprendendo a viver. Eu tive vergonha. Jesus me fez um convite para assistir uma pessoa que estava talvez no pior de todas as condições. E quando ele parou de gritar, foi porque ele falou assim, o centro espírita é ele que dá nos. E ele foi rapidinho com ele para que ele fosse embora. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Levei mais um chamado de Cristo. Eu fiquei tão triste com aquilo, que eu falei, eu tenho vergonha de Jesus. Mas eu só pude perceber o Nataré, que nem Simão Pedro negando Jesus ali por 3 vezes. E aí eu pensei, falei, todas as vezes que eu voltar para ele, eu preciso ser diferente, né? Preciso de viver a mudança que eu tanto falo. Com o passar dos dias, eu descobri que o pai dele, no terreno do centro espírita. Então aquele centro espírita só existia naquele lugar, porque o pai dele fez a doação. E ele acabou tomando esse caminho das drogas, muito difícil. E aí, as próximas vezes que eu voltava com ele no céu, eu falei, você é advogado dele. Quando todo mundo falar que ele não tinha que estar com aquela roupa, lá ele tem que conversar, porque é o que ele usa, ele não tem que fingir ser outra pessoa para entrar no centro espírita. Porque ninguém aqui está no dicionário. Com o passar dos dias, passei a dizer para ele, todas as vezes que você vem, tem uma festa nos céus, no plano espiritual. E era o próprio pai que trazia ele no plano espiritual, já desencarnado, ao centro espírita, com a esperança de que ele pudesse lutar pro resto da vida, mas que ele pudesse passar o dia longe de todos os vícios que a gente carrega dentro de nós. Então, quando eu vejo esses apóstolos, Filipe, sendo chamado, ou sendo um homem, com certeza tem alma sangue, doce, completamente calculista. Vamos fazer tal trabalho? Não tem trabalhador. Não tem graças trabalhador. Não tem recurso, gasta dinheiro. A gente começa a olhar nesse custo e aqui. Como se a gente estivesse trabalhando para a nossa obra. Como se fosse a nossa casa espírita. E não a casa
dos espíritos onde nós servimos. Então, isso daí eu falo para vocês. Isso eu não tenho. É a única coisa que eu não tenho. Entendeu? Nesse sentido, quando eu sou convocado para uma obra, eu falo, vamos, quanto agora? Vamos começar. Aí eu, certa feita, eu fui até uma obra lá em Campo Grande, de um pastor, ela me conhece, quem está lá, o pastor Wilton César. Pede para o Ellerson contar dela. Ele vai poder contar um pouquinho aqui. É um pastor lá em Campo Grande, que ele é ex-beneditino, e ele acolhe gratuitamente, de maneira voluntária, qualquer pessoa que mora na rua, seja beneditino, e quer se transformar, 100% gratuito. Eu fui conhecer essa obra, eu acompanhei por anos, falei, esse cara é sério. Porque alguém que chega lá, 100 pessoas, ele fala, coloca aqui por dentro. O senhor tem comida? Não, não, mas se Jesus está mandando eles, eu quero comida, já vai para mim. Falei, esse cara é sério, né? Porque ele tem um evangelho que eu não tenho. Ele enxerga algo, eu não enxergo. E aí eu olhei, visitamos, passamos a tarde, e eu olhei gritando lá, e ele, o Senhor, e 300 pessoas repetindo, amém, aleluia, não sei o que tem. Você olha o exército. Eu olhei assim, eu falei, minha pessoa está bem. Nossa. O general romano, o líder bárbaro, se transformou por Cristo. Ele continuou com as mesmas características, mas agora se eliminou bem. Foi um dos exércitos, foi bem. E aí eu falei, eu posso ir embora daqui, dar um tapinha nas costas do Senhor e falar muito obrigado, parabéns pela sua obra. Eu falei, mas cristãos teria ali, se eu assim quisesse. E eu falei, a gente vai fazer uma obra aqui, pastor. Ele falou, uma obra aqui, ó. A gente vai construir uma sala de informática, senhor. Aí ele falou, opa, que maravilha, posso anunciar? Eu falei, agora, eu anunciei agora. 300 testemunhas. E as pessoas estavam comigo, você está dando o que você está fazendo? Pensa, planeja. Eu falei, planejar. A obra de Deus não é minha. Quem vai mandar recurso é o Criador do Universo. Não falta recurso para o Criador do Universo. Toda a matéria foi criada por Ele. Cabe a mim duvidar da sua capacidade, Senhor. Eu falei, não, a gente vai fazer isso hoje. Mas se você não tiver dinheiro, eu falei, quanto vai terminar? Ele vai começar, não. E aí ele anunciou, todo mundo ficou muito feliz. Aí naquela noite a gente chamou um amigo para jantar. Eu nem pouco conhecido, né? Então hoje é meu amigo. E ele falou, nossa, a gente foi num lugar muito legal, e a gente toda da obra. E aí falei, a gente vai fazer uma sala de informática. Falei, jura? Quanto você acha que vai gastar? Eu falei, acho uns 60, 90 mil reais. Acho que faz. Porque eles precisam de informação profissional. Eles podem estudar com professores de fora. Vai abrir um novo horizonte. São pessoas extremamente criativas. Extremamente... A maior parte passou pelo sistema penitenciário com uma história de vida bastante difícil, mas com uma criatividade muito grande. Né? E ele falou, Júlio, eu falei, eu posso ajudar? Eu falei, pode. Ele falou, você precisa de 60 no mecanismo? Eu falei, é. Foi, eu vou te dar todo o dinheiro. As pessoas falam comigo assim, desmontaram a cadeira. Foi na mesma noite, fui fazer a obra para mim. A obra. É de Jesus, estou falando isso. Eu já estava até meio triste, falando todos os defeitos que eu tenho, todas as dificuldades, eu consegui ensinar, falecer, graças a Deus eu superei. Então, Felipe não era assim. Felipe é a maior parte de nós que duvida. E quando ele estava lá na multiplicação dos pães e dos peixes, ele falou assim, a gente simboliza, né? Jesus. É bastante gente, né? Bastante. A gente tem 5 peixinhos, pães com 3 pãezinhos. Dinheiro mesmo para comprar, só esse. Eles não sabiam que estava do lado de Jesus.
que a gente se esquece que aqui a gente também fala de Jesus. Porque se a gente tiver 2 assim, eles iam no nome, aí ele está ele. Então, fazer. Até Madre Teresa, quando foi começar a sua obra, ela chegou no terreno aqui, para voltar, e falou, chamou o engenheiro, falou que o senhor fizesse todo essa obra, que um projeto grande, hospital, acolher, falou, o terreno é seu, não sei quem é o dono, mas não vai ser aqui. Então, mas a senhora quer fazer um projeto mesmo sem saber? Se der, não, ela vai Deus vai plantar. E ela realmente ganhou aquele terreno que deu alguns anos. E começou a obra, e ela andava pela obra, e ela falava, Deus não quer que essa obra seja rápida demais, Ele quer que seja devagar. E assim ela foi, prosseguir, até a obra da planta. Diz que já ao meio da vida dela, sua obra tinha se tornado adormecida e tinha uma reunião lá nos Estados Unidos, com todos os diretores, os responsáveis, e ela foi. E ela perguntou assim, pediu uma água e o garçom chegou a água para ela. Falou assim, quanto custa essa água com o seu serviço com o falou, olha, é em torno de $1. Ela falou, $1, você deve alimentar uma criança na Índia por um mês. Ela se levantou e foi embora. Todo mundo falou, mas a reunião, as assinaturas. Ela falou, eu vim da terra para viver o Evangelho hoje. Porque a gente arruma até distrações no meio do caminho com algumas coisas que a gente pensa que é importante. Eu não estou desprezando, eu estou desprezando a organização, mas eu estou dizendo que às vezes a gente tem tanta dificuldade, ou a gente encontra dificuldade com o Felipe, e aí eu falo, esse cara, ele podia ser um discípulo como apóstolo de Jesus. Alguém não se identificou? Eu só falei de 3 dos apóstolos. Mas alguém não se identificou com alguma dessas questões? A gente olha e fala, mesmo sou eu. Pois é. O chamado foi para eles, hoje é para nós. Mais uma vez, não pelo jeito de pensar, mas pelo tamanho da transformação que a gente precisa. Então, se tornar apóstolo é um desejo Cristo aos nossos corações. Ninguém veio para ser discípulo. Porque a gente está vivendo isso para ninguém do Evangelho. E Emmanuel diz, uma semana de estudo de Evangelho já é suficiente para você saber o que você tem que fazer. Em todas as situações da sua vida. Então a gente está aqui hoje para ser apóstolo. O convite de Jesus é esse. Ele tem feito pelos Espíritos. E a gente tem ouvido esse chamado. Trabalho nessa área, E é sobre alguém que tardou a ouvir esse chamado. Um mancebo rico de essa passagem. E eis que a vez que o Senhor Jesus lhe perguntou, bom mestre, que deverei fazer eu para ter a vida eterna? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu Jesus. Respondeu o jovem. Ele está comendo na passada. E Jesus então pergunta para o jovem, e por que você me chama de bom? Se só não é de bom, Deus o é. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os meus mandamentos.
E o jovem Jesus falou, mas eu já faço tudo isso. Já venho no tempo, já sou fascista, fiz um curso de mediunidade, por lá, perdão, cara. Então vai. Venda todos os seus bens, dê esse dinheiro aos pobres, entregue seu tesouro aos céus e siga-me. Então a gente vai olhar, acabando esses versículos, versículo por versículo, pegando os pontos mais importantes, para a gente tentar adaptar isso à nossa lei. Primeiro ponto, por que Jesus não aceita se chamar de bom? Muitas vezes a gente olha para Jesus e a gente confunde na história da humanidade, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a gente fica pensando que Jesus é isso. Só que primeiro de todos, os pilares da fé judaica, a gente vai escrevendo no Evangelho, ouça Israel, Deus é eterno, Deus é um. E todo judeu acorda pela manhã, coloca as mãos nos seus olhos e repete isso. Minha sobrinha, com 3 anos de idade, minha irmã chegava para ela e falava, quem é o pirulito? Então repete, aí ela repetia. E ela estava balançando e a irmã falando, repete de novo. E ela dessa forma falou. Tem uma história de o avô do atual rabino, chefe de Israel, que ele, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos adotaram crianças judias como se fossem seus filhos, levaram para orfanatos como se fossem órfãos de outros cristãos, para que eles não fossem mortos nas câmeras de gás. E quando terminou a Segunda Guerra, esse rabino na época começou a passar por todos os orfanatos e ele falava assim, eu vim buscar as crianças judias. Mas como você vai saber quem são? Aí ele falava bem alto, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E algumas crianças colocavam as mãos nos ombros. E ele falava essas 7, um dos orfanatos, eles lá tirou então. O judaísmo é monoteísta na sua essência e é monoteísta em todos os momentos. Agora, como compreender esse eu e o Pai somos um? A gente precisa entender a partir de uma proposta, a gente chama, são 3 palavrinhas difíceis, minha pai, formar, virar e dados. Então a gente chega aqui e fala sobre o bem. E às vezes tinha alguém, vamos supor, né, sobre perdão. Tinha alguém, assim que vocês sabem, que está ouvindo pela primeira vez, então a pessoa é esperta. Fala, perdão é isso. Vou começar a estudar. E a pessoa começa a vir me perguntar, pede um livro, começa a estudar, e aí ela entende qual é o processo do perdão. Hoffman, primeiro conhecer. Isso existe. Biná é entendimento. É quando você estuda, compreende aquilo. E dados é quando você coloca em prática. E aí o perdão já não é mais uma coisa exterior, é parte da sua vida. Você perdoa sem pensar. Se torna um automatismo como os mesmos organismos que a gente tem. Que a grande proposta de se tornar um espírito crístico é que nós tenhamos um automatismo no bem. Seja a primeira de todas as manifestações, sem que a gente precise raciocinar, oferecer algum esforço. Então isso é dado. Então quando Jesus fala, eu e meu Pai somos um, ele está dizendo, eu já alcancei um nível de entendimento onde o pensamento de Deus é captado por mim e eu ajo segundo a sua vontade. Em todos os instantes, até mesmo quando eu estou encarnado. Depois que a revista espírita diz, espíritos crísticos não falham, nem mesmo encarnados. Não, que faz um zoom. E a gente olha aquela manifestação e fica pensando, deve ser Deus, não é? O povo de Israel vai fazer isso. E o monoteísmo é bastante forte para os judeus. Mas a igreja católica acaba definindo isso como um dogma, uma crítica, uma leitura histórica. Porque não foram eles, fomos nós, né, que fizeram essas coisas. Estava ali para corrigir os equívocos que nós cometemos. Então, quando ele diz, por que ele chama de bom? É porque bom verdadeiramente só é Deus. Deus é a inteligência suprema. Então Jesus, ele tem a capacidade de governar o nosso planeta desde que a Terra se deslocou da nebulosa solar
e começou o seu processo de resfriamento, e a gente estava lá em outra ordem ainda, provavelmente, porque os espíritos dizem que é minoria os espíritos que se desenvolveram com o princípio inteligente individualizado nesse planeta. Eles usam a palavra exceção. Tá? Exceção que é 10%. 20% no máximo. Então, a maior parte de nós estávamos em outros órgãos. Lá, no princípio inteligente não individualizado. E aí Jesus diz, eu os conheço desde que muito antes os fosse. Ele já está congregando a nossa alma. O Dr. Décio Iandoli, vocês conhecem ele? Ele é muito querido, um amigo muito especial. Ele fala, eu tenho vontade de desencarnar, chegar no museu onde eles desenharam todos os protótipos da vida humana, dos animais, dos vegetais, lá no plano espiritual. Ele fala, eu sei que tem esse museu. Eu estou desencarnado, deve lá. Ele fala. Então, Jesus tem essa inteligência para coordenar um orbe, para desenvolver a vida do nosso planeta, para colocar a gente no rumo da regeneração, mas mesmo assim, ele é a inteligência suprema? Não, inteligência suprema é só Deus. Ele tem espíritos mais evoluídos que ele tem. Escala dos Espíritos Crísticos, Revista Espírita 1869. E até se a gente ler lá o próprio Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver falar sobre a escala dos espíritos, onde nos diz que tem um espírito responsável pelo sistema solar, pela nebulosa, pela nossa galáxia. Então existem espíritos mais evoluídos. Sim, bondade. Ele cumpre a vontade de Deus. Mas ele vive a essência dele. Mas ele consegue ser tão bondoso quanto Deus, não. Porque todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Por que imagem e semelhança de Deus? Porque a gente tem uma centelha divina dentro de nós. E a gente tem duas asas de evolução. Intelectualismo e moralidade. Então o que é Deus? Primeira pergunta, quem é Deus? Primeira pergunta, os Espíritos. Inteligência suprema. Então a gente pode refletir esse atributo da inteligência? Pode. E geralmente a gente reflete ele antes da moralidade. E os atributos de Deus, bondade, misericórdia, a gente pode refletir? Pode. A gente pode refletir. Cada um na nossa condição. Então cada um de nós verdadeiramente somos imagem e semelhança. Tá certo que a maior parte de nós ainda é escuridão. Mas o pouco do bem que a gente já tem, quando a gente realiza, a gente fica até achando que é um. E quem recebe fala, vai um homem, uma mulher, muito pouco. Está dedicando a vida à verdade. Porque a gente está realmente manifestando o que existe de divino dentro de nós, a imagem e semelhança de Deus. Jesus ele consegue manifestar de maneira que a gente não compreende ainda essa essência, mas não de maneira absoluta como Deus. Dá para entender que ele falou, me chama os irmãos, bom? Somente Deus o é. E aí essa vida eterna, o que é essa vida eterna? Porque ele está falando para um judeu, e ele é judeu. O que é essa vida eterna para um judeu que está aqui? O judaísmo é reencarnacionista. É interessante que o professor de Celestito, ele disse que chegou uma vez para um rabino, falou, vocês também acreditam em reencarnação? Ele falou, não, quem acredita é você. Vocês. A gente tem convicção dela. Sabendo que ele é espírita. Aí ele falou assim, entendi, me fala sobre ela. Então, o judaísmo é reencarnacionista. E o que é acredito no judaísmo? É que a gente tem uma veste espiritual. Então, quando a gente lê o Apocalipse, ou quando a gente vê o festim de bodas, não tem alguns que dão vestido de branco. Então esse é o nosso corpo astral, o nosso espírito. Só que esse perispírito ele registra. Estou falando que o judaísmo entende a luz da doutrina espírita já. Esse perispírito registra toda a nossa história. Então quando ele registra o que a gente ainda tem como imperfeição, ele não fica branquinho. Ele fica, vamos dizer assim, mais sem luz. E esse sem luz
precisa ser purificado. Como ele é purificado? O processo encarnatório. A gente vem na terra e cai. Porque é para corrigir essas imperfeições. Até que até o momento que a gente voltar para o plano espiritual e falar, ó, você está com uma roupa para o casamento com quem? Com o próprio Messias. Agora ele vai estar aqui no segredo, ele está aqui no segredo. E você concedeu. Então por isso que a parábola, o festim de bodas, fala sobre casamento, fala sobre a roupa branca. O Apocalipse fala que todos estarem vestidos de roupa branca. E aí fala, ó, alguns de vocês têm a lã escura, comunidade de Laodiceia, lá no Apocalipse. Mas não está falando da lã que era produzida em Laodiceia. Está falando das nossas imperfeições manifestadas ainda nos nossos filhos. E a partir do momento que a gente consegue alcançar essa posição, a gente vai viver uma felicidade eterna. E até Leon Denis diz assim, para nós não ser no destino da dor. Ele vai falar assim para nós. Sabe quando você está escutando alguma coisa? De repente você fica feliz, você sente aquela sensação de êxtase. Que felicidade, que entendi isso. Todo mundo já passou por isso? Sabe o que aconteceu? Diz Leon Denis. A gente tinha uma região com ausência de luz dentro do nosso espírito, na asa do conhecimento. E ali, quando a luz é irradiada, vem a sensação de prazer. Que no Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, vai dizer, quer saber o que é felicidade? Fala, se uma pessoa tem 10 imperfeições e outra tem 5, a que tem 5 é 2 vezes mais feliz que a que tem 10. Isso é felicidade. Não ter imperfeições. Então, a vida eterna é no paraíso, não no sentido físico. Isso também é um dogma da Igreja Católica. Os judeus não acreditaram nisso. Isso é uma leitura literal. Mas a felicidade eterna acontece no paraíso, onde a gente já não tem mais nenhum tipo de imperfeição. E como é que a gente chega nessa condição? A gente precisa de passar pelos nossos processos de banho de imersão em água. Como é o banho de imersão em água? É o batismo lá, né? Você quer ir correr do céu? Você faz o batismo, não é isso? Mais ou menos, não é questão. Eu estava enrolado. Eu não ia chegar até lá, não, mas cara, sabe lá, eu sou judeu. Então, para usar o batismo, para usar a conversão, mas qual que é o propósito disso? Aonde nasce no judaísmo essa questão? Essa questão nasce lá no livro de Gênesis, quando chove 40 dias e 40 noites, porque o mundo estava impuro. Tinha muita maldade espalhada, e aí Noé fez aquela arca, eu não vou adentrar nela, nós não temos outro outro, inclusive, eu não vou adentrar, mas fazendo aquela água e o mundo é purificado pela água, igual o espiritismo, não é isso? 40 dias, 40 noites, choveu, se chover aqui 40 dias, 40 noites, a gente não vai ficar purificado? Gente, vocês têm que falar, palestrante velho fala, mas eu vou obedecer isso, tu quer? É assim, só que é um símbolo. Um judeu entendeu o que estou dizendo. Estudioso. Por quê? Porque quando o nosso espírito está impuro lá na erradicidade, ele vai para um lugar durante 40 semanas, daí a gente nasce, onde a gente fica envolto no líquido amniótico. E depois a gente carga num corpo com 75% a 80% de água. É melhor purificar o nosso espírito. Não fez sentido. E a gente vai passando por isso. E se purificando. E se purificando. Para quê? Para alcançar essa redenção espiritual. E aí ele fala alguns mandamentos. Mas é interessante que são 2 tábuas da lei. Vocês sabem por que foram os judeus que receberam os 10 mandamentos? Deus virou assim para os romanos: vocês querem os meus mandamentos? Aí os romanos falaram: fala um. Não matarás. Não dá, a gente faz muita guerra. Matarás vai ficar bom pra gente. Aí falaram: então vamos lá nos sarracenos. Chegaram os sarracenos e falaram: vocês querem os mandamentos? Fala um. Aí Deus falou: vamos falar deles. Não roubarás. Ele falou: não roubarás. Tá difícil, porque a gente vive de pilhagem. Aí chegou o povo judeu e falou: vocês querem os meus mandamentos? Falaram: é de graça.
Eu não posso falar que eu sou juiz. Manda 10. Só que os 10 mandamentos vieram. Só eu posso contar, viu? Só que os 10 mandamentos vieram em 2 tábuas. De um lado, a gente tem todas as obrigações para com Deus, e na outra, todas as obrigações para com os homens. E é interessante que todos os mandamentos que é falado aqui por Jesus, seus mandamentos estão na segunda tábua. São obrigações do homem para com o homem. Então você quer a vida eterna? Rezar é importante, prece é importante. Mas como diria a Madre Teresa, é mais importante não se trabalha do que lábios. Olha, é muito importante, mas fé sem obras é muito ruim. Então Jesus está falando, olha, você quer a vida eterna? Trabalhe com o próximo. Olha as suas obrigações com o outro. Ele já está dando esse recado. O único mandamento que ele tira da primeira etapa é o 5º mandamento, que ele coloca por último. Então ele verte as ordens dos mandamentos. Então, vamos entender. O primeiro que ele falou, não matarás. Por que não matarás? Ele falou, Deus não fez o homem à imagem e semelhança? Então, cada um de nós aqui tem a manifestação única e individual de Deus sobre a face da terra, na nossa sentido de vida. Se você mata alguém, você tirou ela sentido de vida na sua manifestação no plano físico. E é interessante que lá no livro de Gênesis, né, está assim, que Abraão, em determinado momento, ele desce para um outro reinado. Quando ele chega naquele outro reinado, ele tinha Sara, sua esposa, que era a mulher mais linda daqueles dias, que falou, vou me matar para casar com ela. Foi, então eu vou mentir, eu vou falar que ela é minha irmã. Uma vez perguntaram no Chico, você mente? Ele falou, às vezes eu adio a verdade. Não é que eu estava mentindo, estava adiando a verdade. Ele falou, essa é minha irmã, então vai me tratar bem, ninguém vai me matar. Aí os sábios, os grandes sábios do judaísmo falam, por quê? Que ele tinha medo de ser morto. Ele falou, porque aquela é uma região onde a crença e a vivência, a tentativa de viver com Deus, ela ainda é reduzida. Aí ele diz o seguinte, sabe? Onde menos a gente tem Deus, menor o valor da vida. Quando a gente olha os nossos dias, onde nós vivemos um materialismo extremamente exacerbado, então a gente vem de um momento onde nós passamos 500 anos de Inquisição. Eu vou mudar. Nós fizemos 500 anos de Inquisição. E aí, o que acontece? A gente ficou brigando. Você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar naquilo. Se você não acreditar, fodeira, meu filho. E se não acreditar, tortura, tortura até se acreditar. Foi isso que a gente fez. Então, o que é o que fica gravado no nosso consciente de humanidade? Falar religião é péssimo. Por quê? Só me fez sofrer. Só eu fui lá, fiz a minha confissão do padre, ele mandou me prender, que eu era infiel. Então, isso fica registrado em todos nós. A partir do momento que Napoleão coloca fim à Inquisição, logo após nasce o iluminismo, o que acontece com o movimento que vem no lar do ego? A gente era obrigado a acreditar e fazer sofrimento, então vamos negar isso aos tempos. O iluminismo. Então o materialismo toma folga, toma toda a sua predominância no nosso inconsciente coletivo. E a gente passa a negar a religiosidade. E aí vem os grandes filósofos pessimistas, Nietzsche, Schopenhauer e todos os outros. E a gente passa a viver esse pessimismo nos nossos dias. E aí o que acontece? Se a gente é Deus, aumenta a criminalidade, mais guerra. Mas não só mais guerra, mais morte, mais criminalidade. Porque você fala assim, agora lá nos países nórdicos não tem isso. Mas e os índices de suicídio? São altíssimos, são mais altos lá, até do que aqui, que já é uma bomba a nossa compreensão de mundo e de ser humano. Por quê? Porque nós estamos nesse momento
nesse movimento de nos aproximarmos, não de um extremo ou do outro, mas do equilíbrio. É natural isso. É um movimento psicológico do nosso consciente coletivo, que vem abrir caminho para que isso se faça no nosso mundo. A doutrina espírita. Como? Mudando o consciente coletivo de todos nós. Então, espiritismo não é só isso que a gente fala aqui na Casa Espírita. Quando diz, quem está falando isso é Emmanuel, no prefácio do livro Os Domínios da Mediunidade. Quando tem um cientista lá, como Albert Einstein, que era um judeu, um homem que acreditava em Deus e que compreendia muitos elementos que a gente ainda precisa trabalhar na nossa compreensão, quando ele está descobrindo ali, revelando a teoria da relatividade, ele está trabalhando com o espiritismo. Ele colocou fim à matéria. O materialismo não existe mais. Não é isso aquela fórmula dele? Energia é igual, mais famosa, E igual a MC padrão. Energia é igual a massa. Então, massa não existe mais. Todo mundo conhece a fórmula, pelo menos, se não entende, conhece a fórmula. O que está fazendo? Está divulgando o espiritismo. Está falando que a gente é espírito. É tudo energia. Física quântica. Planck. Max Planck. Tudo isso é espiritismo. Psicologia. Ué, está falando que Jesus falou. Você chega lá para o psicólogo, fala, tinha uma relação difícil com meu pai. Mas você gosta do meu pai? Você fala, não. Eu gosto, mas é difícil significar isso. Ele está falando, perdoa, só que na linguagem da psicologia. Quando você vai para o psicólogo, fala assim, eu quero não falar, meu filho, surgiu a terapia de regressão de memória. Trabalhando no espiritismo. Tudo em nome da ciência. Mas é um consciente coletivo que se transformou. Por isso a gente fala o espiritismo da terceira revelação. Não é a gente vir aqui fazer essa palestra, isso também é. Mas é todo o movimento do planeta Terra que está se adequando desse momento onde a gente nega Deus, nega a religiosidade, a espiritualidade, para quê? Para que o próprio conhecimento venha trazer o homem muito mais próximo de um eixo de equilíbrio entre cientificismo e espiritualidade, que é o espiritualismo científico. Não é um dos nomes que Kardec diz? Muito difícil. Muito difícil. Os que tiverem acordado. Então é por isso que ele falou não matarás. Por quê? Que essa presença de Deus, para que a gente não mate, ela está viva em nossas vidas. E não viva só na minha vida, mas na nossa vida de sociedade. À medida que isso for se discutindo no mundo, o próprio suicídio vai se reduzir. Que hoje, como disse Kardec, aqueles dias, está lá em Obras Póstumas, quando ele fala que o suicídio iria se alastrar também entre as crianças. Então, quando isso se realiza, é interessante, a gente trabalha nesse área lá em São Paulo. Você sabe que esse é o segundo melhor centro espírita do mundo, né? O primeiro é o Cisco de Luz, ele é em São Paulo. Então, quando a gente está trabalhando lá na área, a gente recebe muita gente com depressão. E a pessoa chega com depressão, e a gente é um trabalho intensivo, 5 horas no dia. Fazer que é 5 horas de atendimento espiritual, estudando o Evangelho. A pessoa vai, são 2 horas, mas é o dia todo, uma quinta-feira, às 4 horas da tarde, vai até às 9. E aí, a pessoa vai pro primeiro dia, volta pro segundo, volta pro terceiro, eu tô bem. Já tô bem, essa semana uma menina me falou. Ela falou assim, eu acho que eu vou desencarnar. Falei, por quê? Ela falou, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Então, o que é isso? É o espiritismo, fazer o seu trabalho num espírito que não tinha a compreensão da vida e o Consolador prometido traz todos esse equilíbrio, essas explicações através da moral do Cristo, através das leis de causa e efeito, através de compreender as relações interpessoais, e a pessoa então se coloca de que forma? Se coloca numa nova realidade. Eu nunca vivi isso. Que coisa maravilhosa é essa daí? Isso aqui é o espiritismo. Isso está te ensinando o valor da vida, não só para os outros. Semelhante a tentado suicídio algumas vezes. Não é que ela está recuperada. Você quer alguém para um horizonte, cara, parece. Você sabe que isso serão anos de luta dela para o mandamento. Próximo mandamento.
declinados, não adulterarás. A gente fala, já sei por quê. O que você faz no compromisso de um casamento são duas manifestações divinas. Eu falo, não vejo, então, para quem você deve esse respeito? Não, pessoa encarnada. É para Deus que está se manifestando na semelhança de mim, na imagem e semelhança. Então, não adulterarás é um compromisso divino. Eu não estou fazendo aqui uma crítica ao adultério somente, porque tem um não adulterarás pior do que esse. Que esse está para todos nós, até quem é escolhido. Qual é? Jesus está ali passando na Samaria, para lá com a mulher samaritana, e aí ele fala assim, cara, que 5 maridos tiveste, tem hoje, não teve mais. Então, marido e vários fala Baalim são ídolos. Então, 1 é marido, 2 já são ídolos. Por quê? Porque o movimento de idolatria é um movimento de adultério contra Deus, é o que diz o profeta Ezequiel, que ele fala, que ele olha o povo de Israel e fala, eu vejo a prostituição entre vós, a prostituição que eu fiz. Está falando da prostituição do nosso espírito. Por quê? Porque a gente pode se colocar dentro da condição onde a gente adora a Deus, dentro do altar dos nossos corações, ou a gente pode adorar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa agressividade. Seja lá qual for a imperfeição que você quiser. Quando a gente coloca alguma coisa à frente de Deus, a gente está vivendo idolatria. Para quê? Sabe aquele momento que a gente está em algum lugar, passou 1 minuto de repartição pública. 1 minuto a pessoa fala, não posso. Você vai adorar. A gente coloca na cintura e aí começa. O arrepio começa lá no dedinho, no pé, vai subindo. Isso vai sumindo, sabe? Vai dar tempo. Que a gente esquece, né? A gente. Então, quando eu vou fumar de mim, tá? Eu de vocês. Mas que a gente esquece o nosso propósito cristão. E a gente passa a adorar esse ídolo da agressividade, né? E aí não precisa ser espírito. Para ser devedor também, nesse ponto, também mede. Todo mundo é devedor nesse aspecto. Não roubarás. Por quê? Esse não roubarás. Porque, peraí, se eu compreendo que Deus é o Criador do Universo, tudo que é entregue em minhas mãos é para que eu possa administrar. Porque um dia vai deixar de ser meu. É um empréstimo que eu recebo de Deus para bem administrar, não é isso? Então, se Deus não mais para outra pessoa e menos para mim, porque a sabedoria divina é suprema, compreende que o dever e a responsabilidade e a necessidade de cada um de nós nessa encarnação é diferente. Todos nós já passamos pela prova da riqueza e da pobreza. Ou vai falar que você tem um bom gosto que não sabe do que tive. Assim, meu Deus, eu adoro isso. Eu nunca tive, mas eu adoro. Eu sei que é maravilhoso. Já passou pela pobreza e pela riqueza. E a gente precisa passar pelos dois lados. Eu não tenho pressa para passar na pobreza. E nenhum de vocês, tenho certeza. A gente só quer passar pela prova da riqueza. Mas a gente já entendeu o não roubarás. Só que tem um outro problema. Não é que eu falei assim, e quem está dizendo isso é o Espírito Erástico, que também está no Talmud. Então o Espírito Erástico diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Talmud escreve isso também. Então todos os bens são depósitos, empréstimos divinos, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus. Aí o Espírito Erástico fala assim, pelo menos as migalhas que nos sobram, a gente deveria dividir com o outro. Por quê? Porque se tudo é de Deus, imagina que a gente é contratado para cuidar das crianças. Vamos ser babá na casa também. Aí tem 2 filhos. Aí vai chegar na hora de comer bolacha. Aí ele fala assim, tem 10 bolachas, ele vai lá e pega 10. Você é a babá. Qual que é o seu dever? Dividir
Dos dois, né? Porque ninguém fica sem, concorda? Então, se nós estamos recebendo um empréstimo divino para cumprir a vontade de Deus, toda vez que a gente falta uma caridade, a gente está furtando de Deus. A gente está roubando da vontade de Deus. Segundo esse mandamento. Isso fica um problema pior. Porque eu nem queria que vocês não mais chamaram. É que a caridade, segundo compreende Jesus, é benevolência, indulgência e perdão de ofensas. Então, todas as vezes que a gente não é benevolente com o próximo, não tem. Sim, a bondade como manifestação inicial para o próximo, a gente dá uma afanada, vai. Às vezes, falando com o menino veio aqui, estava com o pai lá dentro. Então, a gente está dando uma afanada na lei divina, um direito que Deus deu a todos, ao benevolência. Indulgência, a gente está diante da imperfeição do outro, e a gente vê, faz assim, aí se você já está trabalhando dentro da doutrina, você só olha do lado, você já entendeu tudo. Você já falou sem uma palavra. Foi pago na hora que ele foi embora. Aí a gente comenta, faz aquela fofoca espírita. Então aí a gente fala das imperfeições do CD. A gente não está cometendo uma falta só contra a pessoa, mas é principalmente uma afanada na lei divina para com o direito universal a todos. E do perdão a gente nem precisa falar, né? Porque senão a gente vai começar até a chorar aqui quando a gente não perdoa. A gente está falando mais uma vez. Então não roubarás, é um mandamento, ele vai um pouco além. Jesus podia ter parado por aí. Ele continuou. Caveda da rifa bem minha irmã, honrarás o teu pai e tua mãe para sempre. Como que a gente entende isso? Porque honrar pai e mãe, se fosse nesse mundo, se eu tivesse esse lema, era só nesse mundo. Então, a pessoa nasceu dentro de um grupo terrorista. Meu pai está me ensinando o quê? É que eu tenho que incentivar as pessoas a ir lá, matar aquele pessoal que está do outro lado da fronteira. Ele está honrando pai e mãe. Só que ele está escrito assim, lema para toda a eternidade. Aí mudou. E porque tem algumas coisas que ficam para a eternidade. E uma delas é o bem que a gente faz. Todo o bem que a gente faz, ele ilumina a todo o planeta, o nosso espírito pela sua eternidade. Diz inclusive Chico, é o seu advogado onde quer que você vá. Então tem aquela história do irmão de Chico, de José, que ele o povo começou a encher de gente, as pessoas começaram a não fazer nenhum dele. E pediu para o Chico atender durante o horário de trabalho. E assim, mesmo que o Chico não atendia essas pessoas, elas incomodavam o ambiente de trabalho, não fazendo a modelo. Então, ele não podia mais receber as pessoas lá. E ele acaba, o irmão dele se voluntaria, e ele durante 11 anos, ele passa fazendo conversa fraterna, recebendo aqueles obsediados, os fluentes, todas as pessoas que iam lá procurar o Chico. Ele era sapateiro, ele ficava lá consertando o sapatinho dele e conversando com essas pessoas. E ele ficou 11 anos. Aí um dia o Chico estava trabalhando lá, fazendo a modelo, e o nome aparece para ele, fala assim, seu irmão acabou de ter um acidente, uma doença, um processo fisiológico. Eu não vou me chamar, né? Não dá, uns 20 minutos chegou alguém e falou, senhor, não vou passar lá. E ele vai lá. Quando ele chega na casa, ele vê ele deitado na cama, e um monte de espíritos assim, do círculo ao redor. E ele pergunta para o irmão, quem são esses? Falei, vocês estão tentando intervir por ele no plano espiritual. Intervir por quê? Porque o seu irmão vai ter que passar 11 anos dentro do manicômio. Falei, esses espíritos estão tentando pedir para que ele não tenha essa necessidade. E o que acontece? Os espíritos eles conseguem manter a alma. Como ele livremente serviu aos obsediados, às pessoas sofredoras,
Então não conseguimos que ele se encarne agora, passar por esse sofrimento. Então, o bem que a gente faz hoje é nosso advogado para todo sempre na nossa vida. Para que até o processo da dor, da expiação, ele seja atenuado pela nossa livre iniciativa de servir ao bem. Então, honrar para toda a eternidade é a gente produzir esse bem no nosso núcleo familiar, mesmo que a gente não seja perdido. Então, por que eu usei o exemplo de terrorismo? Porque tem uma história muito bonita, quem quiser, está ensolotado nas procuras do filho do Hamas. É a história de um rapaz que ele é filho de um dos fundadores do Hamas. Ele nasceu lá na faixa de Gaza, mentira, ele nasceu acho que na Cisjordânia, e ele viu a formação do Hamas. O pai dele é um das 11 famílias do Hamas. E ele fala, ele passou muitos anos em prisões em Israel, preso como terrorista, e ele fala, fui torturado, vive os piores dias da minha vida. Foi mais um dia. A ficha dele caiu, ele saiu de Jerusalém, entrava em Jerusalém, ele saiu pela porta dos deuses, e um cristão dá um livro na mão dele, era uma Bíblia. E para o muçulmano é honroso que se lê o livro que recebeu. E aí ele pega esse livro, ele vai ler, quando ele chegar lá, ele vai ler os 5, 6. Ele lê: ouviste que foi dito que os seus antepassados odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Esse odiar os vossos inimigos não está no Antigo Testamento. Está no diálogo da República de Platão. Só que os judeus viveram um período de hellenização da sua cultura. Então, aderiu-se a alguns ensinamentos gregos. Então, isso era transmitido, mas não é do Antigo Testamento. E aí, ele falou: peraí, então, a solução do mundo. Se eu amar o meu inimigo, ele também vai me amar. E acabou. Problema nenhum no prazo. E ele começa a falar assim: vou ter que começar a evitar as mortes. E ele começa a ser um informante de Israel, do governo de Israel, desde a faixa de Gaza. E ele começa a falar: para eles não tentar, eles vão matar as pessoas para o lugar que ninguém sabia como. Não acontecia, tentado, era frustrado. Ele falou: eu vou salvar o maior número de vidas que eu puder, porque enquanto eu estiver ceifando elas, eu estou alimentando ódio. A partir do momento que eu passar a amar essas pessoas, ele começou a observar alguns elementos. Ele falou: eu nunca matei ninguém. Ele falou: meu pai é incapaz de matar ninguém também. Mas o que ele se viu criado fazendo? Convencendo as pessoas a irem se matar, os mercados suicidas, muito comuns em tantos dias de hoje, né, Israel. Então ele começou a observar todo esse movimento e ele falou: a solução não é essa. Só que uma hora alguém ia descobrir, né, que ele estava passando por um problema por ser informante. E aí ele consegue fugir para os Estados Unidos. Quando ele foge para os Estados Unidos, chega um momento que vem isso dele. Fala: vou deportar. Deportar para onde? País de origem. Ele falou: você é morto. E aí ele fala: olha, eu quero dizer, eu sou informante do governo de Israel, eu ajudei, eu estou aqui por conta disso, salvei muitas vidas. E aí ele ligou para o informante, para quem ele informava, o governo de Israel falou: você é deportado, vamos matar. Qualquer lugar que eu cair, cara, eu vou matar, eu sou um traidor para eles. Eles não têm que fazer isso para salvar a vida. E ele, então, no dia do seu julgamento, mesmo tendo ouvido, falou: olha, eu não posso. Eu trabalho para o governo de Israel, eu não posso ser próximo, por favor, ao outro governo. Não posso nem falar quem eu sou. Mas no dia que ele tinha a entrevista, lá com o governo americano, chega o responsável do governo e fala: olha, eu posso ser demitido, fala o que você quiser, posso ser preso. Mas se for preso, eu não vou morrer. Mas eu não posso deixar você que salvou tantas vidas também nessa situação. E ele depõe a favor e demora dos Estados Unidos até hoje. Tem muitas entrevistas com ele, vale muito a pena. Porque ele entende o que é honrar pai e mãe. Lemão, a eternidade. Porque o seu pai e sua mãe têm certeza que falam a todos que ele é traidor. Mas o bem que ele está criando, não apenas para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, mas para o mundo, salvando tantas vidas e despertando sobre o valor da democracia,
sobre o valor de livre pensar, sobre todos esses elementos, sobre ir contra tudo que se foi criado. É exatamente isso que Emmanuel disse, que é o honrar Pai e Mãe. Então, assim, é a gente deixar de se deslocar em torno de um centro gravitacional que está só da nossa família e passa a orbitar o torno do Cristo. É Francisco de Assis, que lá em praça pública tirou as suas roupas, ficou foi caminhando, cresceu, sangrou o coração do seu pai ali. Mas o bem que ele fez é, sem sombra de dúvidas, um bem eterno. Eu estou no final desse coração. Já está uma hora e meia. Então eu vou encerrar já. E depois ele fala, amarás o próximo como a ti mesmo. E aonde está essa frase? É uma frase de Jesus, não é? É a terrena, está no Antigo Testamento. É porque foi Jesus que inspirou, quem escreveu ali no Antigo Testamento, né? Não é isso que o Emmanuel disse? Pergunta, quem não lembra o número? O Consolador, está escrito lá. Parece que os profetas eram inspirados pelo Cristo, e aí Emmanuel responde. Os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Só o Cristo poderia conhecer o coração dos seus rebeldes pelados. Então ele vai inspirar. Por isso que a gente encontra Jesus repetindo o Antigo Testamento. Por quê? Porque quem ditou o Antigo Testamento foi ele. Ah, mas tem animismo? Tem. Todos têm, todos nós temos. As psicografias do Chico também tem. Não era toda carta usava benzinha. O que toda carta usava benzinha? Isso é do Chico. Então, tem parte que é dos profetas? Tem. Mas a sua essência é do Cristo. É por isso que Emmanuel diz, lado a lado, a par do Antigo Testamento, a gente tem o Evangelho. Ele não coloca acima, coloca lado a lado. Assim como a gente não fala assim, a doutrina espírita está acima do Evangelho. Não, está lado a lado. Está no processo de identidade. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para encerrar, por causa do horário. Porque tu vai uma palestra também. É tudo. Não vai me chamar. Então, conta que existiam dois grandes amigos. Um pouco anteriores a Jesus. Um deles é Shammai. Shammai era rigorosidade. Então ele era extremamente rigoroso, ficava com uma lei detalhista, falava, não pode fazer isso, não faz aquilo, não. E tinha outro que chamava Hileno. Hileno, vocês sabem quem é esse Nabi? Não é espírita. Não sabe. Hileno é o ministro das Relações Sociológicas do Mar. Lá no Brasil, para São Paulo, pátria do Evangelho. Se a gente pegar, vai ver o diálogo de Jesus com o ministro das Relações. Está escrito Hileno. Aí a nota de rodapé de Gilberto de Campos é o nome Ana. Por quê? Porque ele está ali discutindo sobre o Brasil, quem é o nosso governador espiritual do Brasil, pensando no pátria do Evangelho? Ismael, filho de Abraão. Então ele está falando em Ana, que ele é o pai dos povos árabes. Certo? Ismael, irmão de Isaac. E ali ele estava encarnando. Antes de Jesus encarnar. Para quê? Para preparar o coração do povo de Israel. Para a benevolência, para a bondade. Então, um bom julgamento sobre a lei. Porque às vezes a gente é muito duro, né? Com as coisas da vida. No Espiritismo, por 2000 anos, a gente ainda está duro. Às vezes, com algumas questões, né? Não estou fazendo uma crítica a ninguém, mas a gente às vezes é duro com as questões. E ele encarnou para isso. E esse tinha um homem muito simples. Ele falou, eu quero entender o que é a Torá, que é a lei judaica. O que Torá a gente entende como lei judaica, como lei divina. A primeira revelação. Ele vai até Shammai, caminho do... Fala assim, o senhor pode resumir que toda a Torá não tem que o equilíbrio único pé. Ele falou, a Torá é para você, você não tudo. Só que ele era persistente. Ele aceitou a resposta dele. Foi para ele. E ele chegou para ele e falou, o senhor pode resumir a Torá no tempo? Ele foi equilibrado no pé. Ele falou, amarás o meu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Todo o resto é inventado. Vai, França.
Então, quando é dito que amarás o teu próximo a ti mesmo, é no sentido de que nós já estamos compreendendo. A gente falou lá no começo, que tem uma centelha divina que habita em todos nós. É o sopro de vida na narina dos homens. No sentido metafísico, Jesus colocando nosso espírito. E a partir do momento que eu compreendo isso, eu já estou honrando esses fundamentos que a gente explicou, todos pautados nisso. E a gente já está entendendo que cada um de nós aqui é uma manifestação única, individual de Deus. Que a gente tem sim um propósito nesse mundo atual, testemunhar a presença de Deus diante da escuridão do mundo, diante da pobreza, da fome, do frio, diante do desespero, diante de todas as calamidades que têm afetado o nosso planeta. Nós devemos ser as testemunhas de Deus. Quando eu falei aquela reza de todos os judeus, diz de manhã, Shema Israel, ouça Deus, temos que Deus eterno, de manhã e de noite, tem duas letras, quando está escrito em hebraico, que estão grandonas. E elas formam a palavra Ed, testemunho. Porque, como disse o profeta Isaías, nós somos as testemunhas de Deus. Como a gente começou a nossa fala. Nós somos as testemunhas nos dias de hoje chamados para vivermos na doutrina dos Espíritos, especificamente de nós, aqui, como apóstolos de Deus, reconhecendo que em cada de nós tem uma centelha divina, uma possibilidade de manifestação do amor que o mundo ainda não compreendeu. Que cada um de nós tem que amar no mais, vivendo o desamor. Muitas vezes a gente não tem nem amor para como a gente vai amar o próximo. Mas compreender que o nosso amor próprio deve ser o amor a Deus. Porque ninguém tem essa centelha. E amar a Deus é amar ao próximo. Não existe amor ao próximo sem amor a Deus. E não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Porque cada um de nós carrega esse chamado no íntimo das nossas consciências. E por quanto tempo nós negligenciamos. Mesmo tem tantas dores, tantas dificuldades. Quando a gente olha para isso, a gente pode falar, Álvaro, mas você não sabe a minha evolução. Eu não sei se o Nicola falou ontem do Jean, mas ele tinha mãos e pés hábeis para servir. Mas ele não tinha voz. E ele rolou 5 estados brasileiros, fazendo palestras para centenas de milhares de pessoas. Ditou 6 livros, gravou LP, fundou 2 centros espíritas, uma creche. Tudo isso sendo tetraplégico, sendo dos 2 olhos, e tendo as dores mais difíceis do mundo. Mas ele tinha a voz. E se ele não tiver a voz, a gente tem o pensamento que a gente ainda pode vibrar e pensar por todos os que sofrem e por nós mesmos que ainda não aprendemos a amor a Deus, nos amando e escolhendo a eternidade como caminho a ser percorrido, mesmo que seja de tormentão, de dificuldade. Mesmo que a gente esteja, eu vou pronunciar a verdade. Alguns vão lembrar, outros não, na porta dos desesperados. E colocar, você troca a doutrina dos Espíritos. E a gente fala às vezes, troca. Mas a gente não está nem no fone. A gente só está fingindo que não ouve o chamado de Deus. Então, eu encerro assim a nossa fala com o convite do Evangelho para hoje. E com amor à próxima, para hoje. E com amor a Deus, para hoje. Que conta Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino, que esse jovem, ele já sabia, ele já tinha o desapego com os bens materiais, mas ele ia correr uma corrida de viver. E ele queria ser campeão, ele ainda tinha verdade. Ele falou, depois que eu correr a corrida, eu volto para servir. Eu volto a ser. Só que numa daquelas suburbas na cidade de Cesaré e Larite, a sua amiga Zília
uma outra amiga passa por esse jovem e ele acaba perdendo a oportunidade de hoje, esperando o momento certo, sem compreender que todos os chamados são imperfeitos, mas vocês vão falar que ele acabou com a gente, que nem cada um de nós, tudo, que nem cada um de nós e vocês. Mas chamada de transformação, e a transformação será no trabalho. Então eu encerro a minha fala, se der tempo, não sei, acho que eu precisaria sair de umas ideias, se tiver quiser colocar talvez uma meia aula, de perguntas e respostas. A dúvida dele é uma pergunta? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, né? Eu acho que o momento aí que você se tornou espírita, acho que daria uma outra palestra, né? A sua Como foi despertar? Foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Mas então, aí eu gostaria de fazer uma pergunta, isso mais do seu lado judeu, né? O povo judeu está aí há 4.000 anos, Jesus Cristo era judeu, a gente não pode se esquecer disso. E nesses 4.000 anos aí, ao longo desses 4.000 anos, o povo judeu sempre foi o povo guerreiro, o povo compreendido, o povo, enfim, diferenciado, digamos assim, né? Até aí, vai vendo aí quando a treva realmente desceu do planeta, foi a Segunda Guerra Mundial. E a minha pergunta é assim, agora sim, na sua vida, à luz do Espiritismo, você já deve ter ouvido falar dos ensiнаdos de Capela, desse entendimento que o Espiritismo trouxe, inclusive, para o povo judeu. Como que você enxerga o mundo com relação ao povo judeu, os católicos com relação ao povo judeu, enfim, como você enxerga isso? Então, assim, tem algumas coisas aqui, né? Primeiro, por que eu me tornei espírita? Porque eu estava com mediunidade ostensiva. E em algum momento da minha vida, ou eu ia para o sanatório, ou eu lia o livro dos médicos. Eu acho que é maravilhoso ler. Falei que é fácil, minha escolha é simples. Mas foi muito difícil, foi um processo difícil, porque eu não tinha coragem de ir no centro espírita. Então eu escondi. E depois eu tive que vencer isso. E aí não é só se tornar espírita que a gente está tentando, mas é um momento que eu falo, não, eu vou falar de espiritismo. Na verdade, não falei, eu não. Se eu tiver. Acho que eu fiz esse acordo antes de encarnar, porque nessa encarnação eu não queria ser palestrante, não queria ser médico, não queria ser nada. Não queria ir no centro espírita para cortar a cebola na cozinha. Aí eu queria fazer feliz. Então, quando eu comecei a falar do espiritismo, muito rápido, assim, com alguns meses, eu estava falando fora do estado, eu já tinha chutado para o congresso, e aí, nesse momento, que foi o maior desafio, porque eu perdi a maior parte dos meus amigos. Sou persona não grata, não só aqui, que eu falei um monte de coisa de vocês, mas na comunidade lá, com algumas pessoas, não todos os amigos, porque alguns falam, não te respeito, eu gosto de você, não gostaria, mas muitos, né, eu era religioso total, então vivia numa comunidade menor, e isso foi o caminho. Mas ontem a gente conversou sobre isso um pouquinho antes de começar, né? Eu falei assim, tem um espírito na revista espírita, que é eles, o nome dele é um que fala bacana, ordenar. E esse identifica o espírito israelita e o espírito ordenar. Então, Kardec pega várias passagens dele, inclusive por evangelho no espiritismo. Então, a introdução do evangelho no espiritismo tem vários trechos da revista espírita desse espírito. E esse espírito, ele diz o seguinte, que os mártires esquecidos da humanidade
são aqueles que viveram a primeira revelação. Que para a primeira revelação ter se sustentado e está hoje de pé, até hoje, foi necessário que muita gente fosse Marte. E o povo de Israel, diz ali o Espírito de Mordecai, ele era como uma chama, como uma luz diante de um mundo de trevas e escuridão. Porque a gente comentou, se tivesse a primeira revelação, também tinha segunda. Não tinha evangelho. Jesus não tinha encarnado. Se tivessem conseguido destruir o povo de Israel aí no começo, não tinha evangelho. Ia demorar mais quantos mil anos para Jesus ter que organizar uma série de missionários para vir em outro povo e trazer o monoteísmo. Eram mais milênios. E a gente já comentou, está lá no invisível de Leon Denis. Quando ele fala de algumas guerras onde a espiritualidade está ali ao lado daqueles que necessitam ganhar uma guerra. Alguém tem dúvida que a Segunda Guerra Mundial foi necessária? Que fosse ganhada pelos aliados? Alguém tem dúvida disso? Não. Então, era necessário que essa vitória se desse contra o eixo alemão e Itália, não os países que estavam representando o Japão naquele momento. Era necessário, como na Guerra dos 100 Anos, que Leon Denis escreve o livro de Jonathan. E ele conta lá, ele pega os artigos históricos das batalhas, ele trabalha muito a batalha de Orleans, onde ele fala que de toda a representatividade espiritual que ela estava defendendo para que pudesse ocorrer depois o niilismo e, consecutivamente, depois o niilismo, a codificação dos espíritos. Por quê? Porque senão o mundo teria perdido séculos, milênios. Uma coisa que, como a gente comentou, ia acontecer 7 séculos depois. Mas aí tem a questão de não ter aceitado o Messias. A irmã Aila diz o seguinte, ela pegou o folheto e disse assim, estava escrito, vá e pregue o evangelho para os cristãos. Por que a gente está tão preocupado se o Deus está acreditando ou não? Para quê? Será que a gente não pode viver o amor ao próximo na filosofia? Não. Será que ninguém alcançou a redenção espiritual que nem Estevão? Olha Estevão sem Jesus ali. Meu Deus, olha o Gesiel ali, a altura daqueles. Isaías, alguém tem dúvida que Isaías tinha um pleno conhecimento sobre? Sem ser questão. Não é. A gente não é proselitista. Aceita a cruz aqui, ó. Não, a gente precisa dos princípios. E por que Jesus ia querer assim? Não, você tem que falar o meu nome. Tem tanto judeu vivendo o ápice da cristandade e a gente ainda está lutando aprender. Que diferença faz? Isso é uma visão que a gente ainda traz para crescer. Que a gente tem que ter uma cruz dentro de casa. Não faz diferença. Vá, pregue o cristianismo aos cristãos. Porque é a gente que está precisando de se transformar. O Evangelho não é uma obra para a gente falar assim, vamos aplicar lá para o mundo. Vamos, então quem não for cristão, fogueira. A gente já passou por isso. Agora, o Espiritismo ou o cristianismo redimido é uma obra para as nossas consciências, para o nosso despertar. Vai falar assim, não, mas os judeus não aceitaram Jesus. Então, eu vou falar alguns judeus. Aí você vê se eles aceitaram. Maria de Nazaré aceitou Jesus. Paulo de Tarso, João Evangelista, Mateus, todos os apóstolos. Todo mundo judeu. Eu falo, não, os judeus aceitaram Jesus. Foram esses que divulgaram o cristianismo. Judeus. Mas o povo, a maior parte. Vocês estão aqui ouvindo judeu. Falar de cristianismo. E eu vou falar de vocês uma coisa. Achei que judeu é reencarnado. Então, assim, é como eu vejo isso. A gente precisa se lembrar de uma coisa. Todo mundo que é judeu estava lá no Monte Sinai? Ou fazem parte da igreja de espíritos lá de Capela? Não. Porque como que a gente caminha evoluindo? Eu fui lá e
Nossa, eu era muito bravo com a minha esposa, batia, era intolerante com as mulheres. Nossa, mulher. E vai ter um marido que é intolerante. Então você vai aprender espiando na pele. É isso. Não é assim que a gente evolui. Espiando esse nosso. Eu acho que as mulheres precisam de espaço de direitos. Agora é diferente. Então você tá lá e fala assim, eu odeio, não sei o que tem. O que você vai dizer? Eu não sei. E aí a gente fica mudando, né? A ciranda. A gente vai mudando. Pra gente encontrar o equilíbrio. Então aí a gente vai encarnar. Eu odeio não sei quem. A hora que a gente encarna, sei lá, eu odeio não sei por quê. Esse é o movimento. Então a gente não pode falar todo judeu é um exilado de capela. Não. Mas diz o Talmud. Diz o Talmud. Que a gente entende isso à luz da doutrina espírita também. Que existem espíritos que trazem características. Eu vou dar um spoiler. Professor experiência. É um judeuzinho, você olha. Primeira vez que ele. Nossa, esse hábito não é. Todo mundo conhece. Professor Celestino. Vale a pena, procura. É só uma fala do judaísmo, fala mais que eu. Judaísmo. Então você olha para isso, é um judeu reencarnado. É um rabino. Então ele traz os caras, estou dizendo, mas tem espíritos que trazem a sua característica de exilado de capela ainda. Mas esses espíritos que foram exilados de capela e que são aparentes de espíritos que formaram o povo hebreu, reencarnaram em muitos dos povos. Então reencarnando. Ah, mas existe uma identidade maior? Existe. Mas quando a gente vai reencarnar, é como se fosse um espelho. E a gente fala assim, o que eu preciso consertar na minha vida? Sabe quando você fala assim, eu estou precisando pentear o cabelo, essa é só o cabelo. Né? Era isso. Não. Quero olhar, sei lá. Você mira o espelho para onde você quer ver. Quando a gente vai reencarnar, a gente faz o planejamento reencarnatório e fala, isso aqui tudo eu vou esquecer. Eu, por exemplo, sou uma negação para a música. Gente, eu não sei tocar uma música. Fui aprender. Fiz, acho que 1 ano de aula. Perdi um ano da vida. Porque eu não consigo aprender a música. Porque eu tenho certeza que eu gosto tanto de música que eu não perdi na música. Aí vocês não viram, eu ia fazer um show no barzinho, que vocês vai ser outra situação se eu soubesse tocar. Porque eu adoro música. Então eu tenho certeza que antes de encarnar eu falei, ó, anula a qualidade musical nesse espírito, porque senão falha. Aí, então a gente coloca virado para cá. Tá enxergando a música que está aqui embaixo? Então, quando a gente vai encarnar, eu falei, precisa desenvolver isso. Então a gente esquece alguns aspectos. Por quê? Porque até se a gente se lembrar, às vezes parece que eu toco o salmo, qualquer coisa assim. Que aconteceu aqui, eu falo, por que eu estou contando? Porque tem muitos espíritos ali que vão sentir uma saudade do povo judeu. Outro dia uma pessoa falou, eu te ouvi há 6 anos atrás, lá no congresso e tal, e você cantou o Salmo 23. Minha Darma, ele tocou minha alma profundamente. Eu despertei para estudar o judaísmo. Não, quase você falou, fica porcaria isso, falta para colocar. Mas é porque aqui a gente vê na minha alma. Então, às vezes, se a gente não esquecer os judeus aqui encarnados, se a gente não esquecer esses aspectos, a gente não consegue desenvolver outros elementos. Agora, é muito importante isso, gente, porque quando eu comecei com isso no espiritismo, não era cristão. Isso no sentido comum do que as pessoas compreendem cristianismo. Eu falar que eu não considero cristão como o cristianismo redivive. O cristianismo que os cristãos primitivos viviam, que é o que é a proposta do espiritismo nas nossas vidas. Reviver aquele cristianismo primitivo. Nesse sentido, sim. Agora a gente se preocupa fora o cristianismo na salvação, não é fora a caridade. Então eu vou contar uma história. Vou contar uma coisa. Janusz Korczak, o nome dele. Ele nasceu na Polônia, serviu o exército polonês, lutou na Primeira Guerra Mundial, e judeu, e ele fundou um orfanato em Varsóvia. Começou as grandes deportações, pogroms, as perseguições aos judeus,
E ele, Guilherme Scorchak, foi para o gueto de Varsóvia e levou o seu orfanato para dentro do gueto de Varsóvia. E não faltava órfão, né? Porque os judeus eram mortos a todos os instantes, em todos os lugares, nas ruas. Então, ele começou a acolher todas essas crianças. E quando começou a resistência do gueto de Varsóvia, do gueto da Polônia, a resistência polonesa, a resistência civil polonesa contra os alemães, chamaram ele e falaram: você é tenente do exército, vem pra cá, a gente te tira do gueto de Varsóvia. Daqui eu não saio. Eu compromisso com as crianças, com as crianças. E ficou. E ele foi um pedagogo, então ele escreveu vários livros para crianças, livros que eram comuns na Polônia. E depois de um tempo, começaram as deportações para os campos ali, principalmente Auschwitz, principalmente no Auschwitz. E quando ele estava no treino, ele falou: todas as crianças colocam a melhor roupa, que hoje vai fazer a melhor aula de todos os dias. As pessoas estavam, o judeu estava fazendo escola dentro de um campo de concentração. Criança ia para escola no dia que ia ser deportado do campo de concentração. Porque a gente entende que a vida na reencarnação é importantíssima. Então, ele deu o melhor estudo, falou que as crianças peguem o melhor brinquedo, tudo devia ser grande coisa, a melhor roupa, não devia ser grande coisa. E foi cantando com as crianças. Quando ele chegou na porta do trem, uma pessoa chegou para ele e falou: eu te conheço. Não vai nesse trem. Ele falou: eu vou. Você não sabe para mim treinar, foi você para me treinar. Mas o meu compromisso com as crianças. Quando ele desceu em Auschwitz, aqueles soldados que falavam: você vai para lá então você pode trabalhar. Você não pode para a grande casa. Mas não sabe para a grande casa, você vai tomar um banho. E um banho para higienizar. Aí o soldado chegou para ele e falou: eu sei quem é você, minha mãe tem os seus livros para mim. Eu vou te mandar para outra filha. Falando com todas as crianças. Não comigo, com as crianças do Paulo. Falando com as crianças. E ele morreu. Até o último, cuidando daquelas crianças. Vamos lá, se vai no dia para ele. Vamos lá, no dia. Ele não falava de Jesus. Mas ele vivia o Evangelho de Jesus. E ele viveu até o último segundo da sua vida. Que diferença faz? Eu sou cristão, eu sou hindu, eu sou islâmico, eu sou... Religiosidade é uma coisa muito íntima. Ser cristão não é cair lá na cruz no peito. Você nem é. Pode parar encarnar na frente feira. Que a gente já carregou muitas vezes. Ser cristão é muito mais difícil. E depois que a irmã aí, essa freirinha, minha amiga querida, se você conhece a irmã aí, a gente, vocês me conhecem. Vocês me conhecem a irmã aí? Aprenda um pouco de espiritismo. É que ela vive o cristianismo que vive. Uma grande estudiosa do Evangelho. Não sei como está nem na Igreja Católica. Não por votar nela, porque eu tenho uma obediência, ela falou: eu vou até a final. Não sei como expulsar ela ainda. Ela fala de reencarnação. Ela cita Paulo Estevam. Ela tem doutorado em carta de Paulo aos Hebreus. Então, o ênfase em judaísmo. Então, é uma amizade muito bacana. E é uma cristã, sabe, que vive o cristianismo primitivo. Quem é esse pastor que eu contei? Mas eu não vou falar isso. A gente aprende, né? Uma vez o pastor me falou: sempre que vocês têm um cartaz ali, não dê dinheiro na rua. Aí o pastor Milton saiu lá. Não. Liga da aula. Falou: cadê dinheiro na rua? Você está mantendo a pessoa na rua. Você está mantendo, você vai lá, você dá a sopa, eu faço sopa para dar na rua toda semana. Você está mantendo a pessoa na rua. Mas aí eu estou lá, também. E aí na água, passa uma pressa. Para magnetizar aquela água.
E aí os espíritos se manifestam. Tem gente que chega no cansado agora. Os que já estão mais assim, né? Vou usar o termo incorporado. Né? Já não está com a conexão tão grande. Não, a água não quero, eu quero só a sopa. Inocente. Aí ele falou, não faz isso, isso não é bom. Aí ele falou, mas como eu faço, pastor? Você conversa com a pessoa, fala que você quer tirar ela da rua. Eu falei, tá bom, e comecei. Toda pessoa que eu via, eu ia no Evangelho na praça, ia pegar alguma coisa, quem ia pedir, falava, eu posso te ajudar, eu posso tirar com a clínica, não sei o que você quer com a clínica. Já nada desses dias. Aí um dia eu estava lá em Campo Grande, onde é a clínica dele. Aí era umas, meia-noite e meia. Estava voltando, até mais tarde, nem lembro. Eu devia estar no seu caso, que a gente fica até 3 horas da manhã falando divertido. Aí parou uma pessoa e falou, eu queria um dinheiro para comprar dinheiro. Eu falei, você quer comigo? Eu não quero. Eu falei, você quer 5 refeições por dia? Eu não quero. Você quer um lugar seguro no bebê? Eu não quero. Eu falei, você não quer deixar a rua? Sua vida já cansou, né? Você não tem alguém que te ama, que gostaria de te ver fora desse lugar. Você tem filhos, mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu falei, vamos sair da rua. Falou, vamos. Falei, agora, o que eu faço? Nunca tinha chegado nessa página do livro e pastor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aconteceu. Depois de anos, uma pessoa vai sair da rua. Ele falou, uai, leva na minha igreja. Falei, essa hora. Aí eu falei, se a minha igreja está pronto socorro aos sofredores da terra, estiver fechada, não puder receber durante um dia, seja lá a hora que for, alguém que está em sofrimento, falou, não tem sentido disso a questão. Aí quando ele fala sobre o papel da casa espírita, eu conto a história do pastor. E fala, a gente chega lá. Porque às vezes a pessoa chega atrasada e fala, em nome da disciplina, não estou fazendo uma crítica. Se isso acontece, já tem um grupo para quem chega atrasado, paralelo. Porque a pessoa veio até aqui para o Evangelho, ela veio para ser assistida pelos Espíritos. Ah, mas ela devia chegar agora, mas ela está doente. Ela está vindo aqui porque está doente. O Espiritismo não é para os santos, nem o Evangelho. Então a gente precisa de pensar. Será que a casa do caminho negou alguém? Em algum momento? Se a gente quer ser o cristianismo ritmo, então, entende? Nem lembro que eu estou acontecendo, mas não, já contei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Agora, mudando a conversa, mostrando a tua experiência, como já viveu lá em Israel, essa situação que estamos vivendo atualmente lá, eles estão vivendo, né? Nós estamos sentindo só o drama. Uma perspectiva sua, rapidamente. Você acha que pode isso aí ser solucionado ou pode piorar a uma ampliação muito grande da crise? Nós temos conversado com amigos, ouvidos, na casa de espíritos que estão envolvidos nesse processo. E assim, é realmente muito difícil nascer e ser educado para odiar e ter essa cultura, né, esse ração, lembra o completo dele, o filho do Hamas, vencido pelo filho do Hamas. É difícil ter uma cultura dessa. E assim, o processo de ódio, ele é crescente com a violência do mundo. Mas sabe uma coisa interessante? Que os espíritos, como a gente sabe, eles estão tentando, de todas as formas, retardar o progresso do bem. Porque assim, é um tiro no outro.
de briga, de luta para a transição planetária. Não é esse uma nova era. Então, em questão desse tipo de minutos, esses séculos, né? Milênios são séculos, milênios. Mas a gente está aqui nessa luta. Os espíritos estão com toda dificuldade possível para impor para nós. Eles estão trabalhando dessa forma. Agora, sabe o que eles dizem que eles usam como fonte de vampirização? Dependentes químicos, a sexualidade desregrada, suicídio, as mortes que se dão nos campos de batalha, naturalmente. A gente vê lá, por exemplo, os caras da luz, dentro do matador, né, se vampirizando, os animais, o sangue dos animais, o fluido vital dos animais. Eles falam assim, humano, esses elementos. Tem umas entidades, né, que até o Elan gosta de falar dessas entidades, são as entidades dragões, que são descritas lá no André Luiz. São espíritos que não reencarnam há 7, 10 mil anos, 8 mil anos, 5 mil anos. São entidades assim, que essas são os grandes inimigos, né, assim, do progresso. Esses espíritos, eles não vêm tão rápido para a face da Terra. Eles ficam frustrados lá nas trevas mesmo. Aí, momentos que vieram, seu Guerra Mundial, o que eles precisam para subir? Né? Densidade, primeiro. Esse exército de espíritos vampirizando, a droga, o suicídio, etc. Para conseguir vampirizar muito fluido vital, para criar uma atmosfera de ódio, para conseguir, dentro do exército de obsessão que a gente tem, na pandemia da obsessão, conseguir agravar cada vez mais, levar mais pessoas ao suicídio, mais pessoas ao fake. E a gente fala da guerra lá em Israel, olha o nosso índice dos nossos índices de criminalidade no Brasil. Costumo dizer que o brasileiro não é pacífico, pelos índices que nós tivemos. Às vezes a gente é omisso, mas não é pacífico. Estou dizendo que todos são, cara. Uns que nós somos omissos, muitas vezes. Que olhar esse problema para dentro do nosso país é difícil. É complicado. Então, esses espíritos estão tentando criar, mais uma vez, uma atmosfera tão densa em torno do planeta Terra, para que eles consigam ser trazidos à superfície da Terra, mais uma vez, e a gente vê as mesmas barbáries, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, matou aí mais de 50 milhões de pessoas. Então, um quarto do Brasil, o estado de São Paulo inteiro e mais pouco. Né? Então, esse é o propósito. Agora, esses espíritos, eles encarnam na Terra, os vergonhosos, que estão lá no movimento de ódio, porque a gente também não pode olhar para quem está na guerra e falar, está na guerra, o espírito atrasado. Às vezes a pessoa, se você nasceu em Israel, se você sair daí, você tem que lutar na guerra. Você tem que lutar. Agora, você não precisa viver um processo de ódio dentro de você. Eu tenho um partido muito claro, pessoal, mas é óbvio, né? Não preciso nem ser pai. Dentro do processo da guerra hoje. Agora sim, eu me pureci para plantar no processo de ódio. Hoje, graças a Deus, se deve estar feita essa balança. Eu me pureci para que isso não aconteça. Porque a guerra é o maior problema do mundo, depende. Para Joana d'Arc foi a solução. Por que foi a solução? Porque ela alcançou a redenção, né? Encarnação, aí vai dizer Leão Denis. Como? Ela ajudava as pessoas dos dois lados do campo. Então, se tinha um ferido, era inglês, ela ia lá, cuidava daquele inglês. Tinha um prisioneiro. Vamos matar todo mundo, vamos matar, vocês, mas aquilo. Os barbários, não. Ele é prisioneiro, não é? Ela fazia com que as pessoas respeitassem a condição de prisioneiro. Ela não permitia, por exemplo, a prostituição entre os soldados. Ela não permitia uma série de questões. Então, quando o Leão Denis descreve a guerra dos criados, descreve que os espíritos saíram correndo. Os ingleses saíram correndo lá na área de Orleans, que eu montei. Mas sem entrar no embate, por quê? A autoridade. Então, assim, estou dizendo que a gente se comprasse com a guerra, gostaríamos que não existisse.
Mas vão olhar e falar assim, ah, eu não quero mais guerra no planeta Terra. Também não. Também não quero mais droga. Vão falar, não quero mais droga no planeta Terra. Também não quero. Mas é uma realidade que a gente vive. É uma realidade, é a nossa barbárie ainda humana. Então qual é a solução? A solução só pode ser... esses espíritos, muitas vezes, quando se manifestam em nós, eles percebem que já encarnaram com judeus, que já encarnaram com lá, sei lá, etc, etc, etc. Então, diz lá, obras póstumas, que só que aqueles espíritos que obtêm o seu interior extremamente endurecido, esses vão ser deportados. Esses vão para a transmigração interior. Então essas entidades que estão causando e que estão endurecidas não vão enxergar tanto, né? Agora aqueles que têm assim uma possibilidade de estar fazendo toda uma barbárie, mas pode estar despertar na sua consciência, às vezes tem a mesma na erraticidade, para as zonas purgatoriais, escritas lá no mecanismos da mediunidade. Então, esses espíritos, eles podem estar despertar na sua consciência. E aí, mesma vez, o problema não é a guerra. Claro, é problema, mas o que a gente está fazendo com ela? Por quê? Mensageiros, André Luiz falou, olha, na Segunda Guerra Mundial, muitos de nós éramos responsáveis por derramamentos de sangue, corresponsáveis na mesma proporção daqueles que seguravam as armas. Porque então eu não tenho que ter partido, não. Parece que ter discernimento do que é certo e que é errado. Porque senão a gente começa a relativizar tudo. E aí se torna, perdão a palavra, um patentinha, né? Mas a gente tem que saber o que é certo e errado. Tem que ter partido das coisas. Está lá, carta do Apocalipse a Odisseia. Ele fala, não sejam nem... Era melhor que fossem nem fios ou quentes. Melhor que você estivesse num desses extremos, dizer, aquele não, Deus vai resolver, não, peraí, não é Deus que resolve. É a gente que tem que resolver, nós somos os agentes de transformação. Mas a gente é agente de transformação sem propagar ódio. A gente é agente de transformação sem entrar numa disputa onde hoje tudo está polarizado, né? Sem entrar nessa disputa, mas tendo noção do que é certo, divulgando o que nós acreditamos, procurando o caminho do Evangelho. Vamos passar por esse conflito, que a gente está passando pelo conflito na Ucrânia, como a gente está com a guerra em Mianmar, como a gente tem uma guerra civil no Brasil, como a gente tem guerra civil na América Latina toda, como a gente tem na América do Norte também. Então, assim, a gente tem muito mal a combater. Não se abstenha de enxergar esse mal, mas tendo bom senso de entender o que o Evangelho espera de nós. Vamos fazer um negócio. Muito obrigado a todos.